Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo. Neste caso serão então uma série de vídeos que farei nos próximos dias, onde vou resolver na íntegra o exame de 2015 da primeira fase da disciplina de Físico-Química A. Colocarei então uma lista no YouTube com o título Exame Físico-Química A 2015, primeira fase, e nos próximos dias resolverei então todos os exercícios desse exame, de modo a fazer uma revisão geral aos temas abordados no 10º e 11º ano, de forma a que vocês se possam preparar da melhor forma para o exame que está aí às portas. Neste primeiro vídeo vou resolver então as questões do grupo 1, mas vou resolver apenas neste vídeo, obviamente, a questão 1 do grupo 1, vou resolver também a segunda questão do grupo 1 e a quarta questão do grupo 1, isto visto que a terceira questão deste grupo eu já tinha resolvido o ano passado, que é uma questão que implica cálculos, por isso na lista do YouTube ficará então este primeiro vídeo com a questão do grupo 1, 2 e 4. A terceira questão ficará então no segundo vídeo da lista, que é a questão deste grupo que envolve cálculo. Bem, começando então a resolver, aqui no grupo 1 temos um pequeno textinho que nos diz que nem o calor nem o trabalho são formas de energia. O calor é então uma energia que se transfere entre corpos em contacto como resultado de uma diferença de temperatura entre eles, fluindo então a energia sob forma de calor, né, do corpo que se encontra a uma temperatura mais elevada para o corpo que se encontra a uma temperatura mais baixa. Este processo é então um processo de transferência de energia sob forma de calor. Este processo é um processo espontâneo, que se dá espontaneamente sempre que corpos em contacto estiverem a diferentes temperaturas. Antes dessa transferência não existe calor armazenado na fonte, nem passa a existir calor acumulado no receptor após essa transferência. Mas há energia que é armazenada na fonte antes da transferência, a energia do receptor passa a ser mais elevada após a transferência, porque recebeu então energia. Por exemplo, se estivermos no caso de gelo e parte desse gelo pode então fundir-se, esta ideia do gelo a fundir-se e apenas parte cai a nível de cálculo na terceira questão. Temos então aqui duas questões de escolha múltipla e uma que envolve um cálculo, mas apenas só um bocadinho. Na primeira questão diz-nos o seguinte, é uma questão de escolha múltipla, o calor, e depois temos aqui 4 destas opções. Bem, será que o calor é uma fonte de energia interna? Será que o calor é uma propriedade que depende da temperatura a que o corpo se encontra? Será que o calor é um fluido que pode ser transferido de um corpo ao outro? Será que o calor é uma energia transferida? Bem, com um pouco de perspicácia, né? Olhando para o texto, a resposta está aqui. O calor é uma energia que se transfere entre corpos em contacto como resultado de uma diferença de temperatura entre eles. Logo, a opção que está aqui correta é a opção D. O calor é uma energia transferida, né? Transferida entre corpos em contacto que se encontram a diferentes temperaturas de forma espontânea. E a primeira questão estaria automaticamente resolvida. Uma questão bastante simples, há questões nos exames que é mesmo para dar pontos. Alguém que esteja mais... A resposta está aqui no texto, né? Ninguém pode falhar esta questão. Quanto à segunda questão deste mesmo grupo, eu decidi colocar aqui assim uma pequena parte dos resumos que eu tenho. E a segunda questão diz-nos o seguinte, considera um sistema fechado. Bem, importa aqui pensar um pouco sobre estes sistemas. Nós temos 3 tipos de sistemas. Temos sistema aberto, temos um sistema aberto. Temos também um sistema ou um tipo de sistemas fechados, e temos ainda os sistemas isolados. Bem, quais são então as particularidades desses sistemas? No sistema isolado no sistema aberto há troca de matéria e também trocas de energia. No sistema fechado apenas existem trocas de energia, não matéria, é um sistema que apenas troca energia, e um sistema isolado não há trocas, né? Um sistema isolado não existem, né? Trocas
quer de matéria, quer então de energia. Isto para classificarmos um sistema fechado, como está aqui escrito, né? Um sistema fechado é um sistema que permite trocas de energia entre o sistema e a sua vizinhança. Então temos aqui um sistema fechado que cedeu 400 joules, já vamos aqui dar uma interpretação a esta parte da energia. O que é ceder energia? Ceder energia é transferir energia para fora do sistema, e então cedeu 400 joules sob a forma de calor, tendo sido sobre ele realizado um trabalho de 300 joules. Ou seja, num sistema fechado, que são estes sistemas onde há trocas de energia, nós podemos falar de trocas de energia que entra, né? E a energia que é recebida pelo sistema, e podemos falar de energia que sai, ou seja, energia que é transferida do sistema para a vizinhança. A questão é exatamente qual foi a variação de energia interna do sistema. Bem, para esta ideia, para nós resolvermos este exercício, nós vamos aplicar aqui a primeira lei da termodinâmica, ou a lei da conservação de energia. Esta lei permite-nos calcular a variação de energia interna de um sistema, que se pode designar então como ΔU, onde esta variação de energia interna num sistema não isolado, porque a variação interna num sistema isolado, vou colocar aqui, se estivermos perante um sistema isolado, o ΔU é igual a zero, né? O que faz todo sentido, se não há trocas nem de energia nem de matéria, a variação de energia interna do sistema é nula, ou seja, não varia. Mas se o sistema for não isolado, ou seja, neste caso o sistema fechado, a variação de energia interna, aplicando então esta primeira lei da termodinâmica, que relaciona as energias que transitam do sistema para a vizinhança, ou então da vizinhança para o exterior, e então a consequente variação de energia interna. O que é que nos diz esta lei da termodinâmica? A variação de energia interna há de ser simplesmente o somatório entre as transferências de energia de dentro para fora ou de fora para dentro do sistema, isto falando então de trabalho, calor e radiação. Teremos de ter aqui um cuidado no cálculo da variação da energia interna. Quando a energia interna é cedida, quer dizer, é transferida para fora do sistema, ou seja, aqui estamos a falar de energia cedida. Esta energia cedida a nível de cálculo da variação da energia interna, como foi uma energia perdida pelo sistema, há de ter em cálculo uma conotação negativa. Toda a energia que é transferida para dentro do sistema, ou seja, a energia transferida para o sistema, a nível de cálculo do balanço energético, há de ter uma conotação positiva. Vamos ter aqui, este problema é extremamente simples. Aplicando então esta ideia, a variação da energia interna desse sistema, bem, ele cedeu 400 joules sob forma de calor. Se cedeu energia, a energia foi transferida para fora, foi então perdida pelo sistema, há de ter a conotação então negativa, teremos então menos 400 joules como calor, tendo sido sobre ele realizado um trabalho de 300 joules. Bem, se foi sobre o sistema realizado o trabalho, é uma energia transferida para dentro do sistema, o que conduz a um aumento de energia interna, então terá um valor positivo. Aquela energia que foi cedida para a vizinhança conduz a uma diminuição do valor da energia interna, daí ter uma conotação negativa em termos de trocas de radiação. Ninguém nos fala sobre radiação, então neste caso a nível de trocas de radiação foram zero. O que quer dizer então que a variação da energia interna, menos 400 mais 300, há de dar então menos 100 joules, e teríamos assim a questão resolvida. Também uma questão super simples, nada do outro mundo. Deste grupo 1 vocês tinham 3 questões dadas de barato, e tinham a questão 3, essa era um bocadinho mais complexa. Bem, a questão 3 está então à parte na lista do YouTube. Quanto a esta quarta questão, também bastante simples, era apenas aplicar uma forma, eu retirei esta forma aqui do formulário de exame, ok? Retirei esta forma exatamente do formulário, onde nos pedem aqui a energia pode ser transferida como radiação.
E então a taxa temporal de emissão de radiação pela superfície de um corpo importa saber o que é esta taxa temporal de emissão de radiação pela superfície do corpo. Bem, uma taxa temporal de emissão de radiação há de ser uma quantidade de energia que é emitida por intervalo de tempo. Isto é que é uma taxa temporal de emissão, neste caso de radiação. Se é uma energia sobre um determinado intervalo de tempo, uma energia que é emitida por intervalo de tempo, isto não é nada mais do que uma potência. E neste caso estamos a falar de uma potência de radiação emitida. Ou seja, eles estão-nos a pedir a potência de radiação emitida. E a potência de radiação emitida, apelando aqui à lei de Stefan Boltzmann, isto é uma fórmula que vocês podem encontrar no formulário. Stefan Boltzmann então define que a potência de radiação emitida, que é a taxa temporal de emissão de radiação pela superfície de um corpo, é dada então pelo produto entre o grau de emissividade do corpo, onde aqui estamos perante o próprio corpo, é uma característica do próprio corpo, o seu grau de emissividade. Por exemplo, se vos disserem que estamos perante um corpo negro, o grau de emissividade é exatamente igual a 1. O corpo negro é o emissor ideal, também o absortor ideal. Corpo branco, já aí o grau de emissividade é 0. E Stefan Boltzmann diz-nos que a potência total irradiada pela superfície do corpo é dada pelo produto entre o grau de emissividade vezes a constante de Stefan Boltzmann, que é uma constante, vezes então a área da superfície do corpo que se encontra a emitir radiação, vezes então a quarta potência da temperatura. Perante esta lei de Stefan Boltzmann é bastante simples responder a esta questão. Dizem-nos então que a potência total irradiada pela superfície do corpo e temos aqui 4 opções, diretamente proporcional à temperatura absoluta do corpo, inversamente proporcional à temperatura absoluta do corpo, diretamente proporcional à quarta potência da temperatura absoluta ou inversamente proporcional à quarta potência. Bem, pegando aqui na lei de Stefan Boltzmann, a potência, como isto é tudo um produto, né, ela é diretamente proporcional a todas estas grandezas. A potência irradiada é então diretamente proporcional ao grau de emissividade, é diretamente proporcional, aqui não, porque é uma constante, não faz sentido falar em proporcionalidade, porque a constante não muda, né? Mas é diretamente proporcional à área, ou seja, quanto maior for a área, quanto maior for a superfície do corpo, maior vai ser a potência irradiada. Quanto maior for o grau de emissividade, maior vai ser a potência irradiada. E quanto à temperatura, nós percebemos que a potência é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura absoluta do corpo. Ou seja, a resposta correta aqui só podia ser a C. Como podem ver, estas 3 questões do grupo 1 eram mesmo uma grande oferta. Ok? Fico-me então por aqui neste vídeo, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Fiquem então sintonizados no Mocho, porque nos próximos dias resolveremos então as questões de todo este exame do ano de 2015. Tchauzinho, um abraço e até já.